Bom dia, estudantes, alunos daqui, alunos da sala 8. Energias recarregadas? Sim, né? Não, o final de semana não foi suficiente. Nossa. Então, vamos já recarregar nossas energias aqui na nossa aula, tá? Porque nada para dar mais energia do que uma aula de cálculo. Podemos ver aqui nosso slide. Vocês sabiam que já tem uma lista de exercício no ar? Ah, que bom. Já pegaram, já? Já tem gente que já terminou, tem gente que já postou a devolução da lista. Acreditam nisso? Isso é muito bom. Bom, gente, eu vou ter que emprestar uns 15, 20 minutinhos da aula de hoje para a aula de sexta-feira, né, para a gente fechar a aula de sexta-feira que eu não consegui concluir, tá? Então, a gente estava falando na aula de sexta-feira sobre alguns gráficos em R3, tá? Então, a gente vai ver só uns exemplos para fechar isso. Nesse primeiro momento, a gente está vendo apenas gráfico mais simples. Então, a gente vai ver os planos que são paralelos aos planos coordenados e alguns exemplos de cilindros. Cilindros que têm como diretriz a equação de uma cônica, tá? E aí a gente passa para o conteúdo de hoje, tá? Então, olha, lembrando, a gente falou o que é o gráfico de uma equação, quando essa equação é em R2. Eu tenho alguma equação em duas variáveis, e o gráfico dessa equação vai ser todos os pontos do plano cujas aquelas coordenadas satisfazem aquela equação, né? E aí o gráfico de uma equação R2 a gente chama uma curva. E o gráfico, quando eu tenho agora um gráfico no espaço, então eu tenho uma equação em 3 variáveis, e o gráfico vai ser o subconjunto de todos os pontos do espaço cujas coordenadas satisfazem a equação, né? Aí o gráfico de uma equação no espaço, ele é chamado uma superfície, tá? Aí a gente vê alguns exemplos, né? Eu queria só fechar aqui, é coisa rápida. Vamos ver aqui os planos que são paralelos. Lembra do plano coordenado YZ? É o plano determinado pelo eixo do Y e o eixo do Z, certo? Lembra qual é a equação desse plano? Equação em R3 que descreve esse plano? X igual a 0, certo? Então, a gente pode colocar o plano YZ ou que x igual a 0, tá? Que descreve esse plano. Então, olha, eu tenho uma equação, e a equação é assim, x igual a k. Quem é esse k aqui? É um número real constante, tá? Ele não está aí com uma variável. Então, é 2, é 3, é 1000, é raiz de 2, é π, um número particular que eu escolhi. Aí eu pego o que vai ser o gráfico dessa equação x igual a k, com k sendo uma constante. Primeiro, só para a gente recordar, se eu estou enxergando essa equação aqui como uma equação em R2. Então, o que vai ser o gráfico disso aí em R2? Ou seja, se o ambiente onde eu estou é o plano, né?
Então, o que aquela definição fala ali? O que é o gráfico de uma equação? É o conjunto de todos os pontos. Vou chamar aqui de G esse conjunto. É o conjunto de todos os pontos do plano, mas todo ponto a gente está associado a um par ordenado, então vou representar assim, conjunto de todos os pontos do R2, que satisfazem a equação em questão, que é o quê? X é igual a K. Ou ainda, se eu jogar essa condição aqui para dentro, é o conjunto de todos os pares ordenados assim, KY. O X, então, está amarrado, ele tem que ser igual a K, e o Y é livre. E o que é isso aí? O gráfico de todos os pontos do R2, né? Veja que isso aqui lembra, a abscissa representa a distância que o ponto está do eixo Y, né? Que estão K unidades distante do eixo Y. Acabou meu espaço aí. Então, eu vou aqui no sistema de coordenadas bidimensionais, né? Para satisfazer essa equação, o ponto tem que ser assim, né? Então, ele tem que estar K unidade distante do eixo Y, que é isso aqui, módulo de K, perdão, né? Para a direita, se o K for positivo, ou para a esquerda, se o K for negativo, ok? E o que vai ser isso aí? O gráfico vai ser o quê? Uma reta, certo? Porque eu vou pegar todos os pontos. Vamos imaginar aqui que esse K que eu coloquei é um número positivo, tá? Para aí, então, ele está colocado à direita, esteja aqui. Eu quero pegar todos os pontos no plano que estão K unidade distante do eixo Y. Se ele tá essa distância, então, ele vai estar aqui em cima dessa reta, tá? Então, em R2, o gráfico de uma equação desse tipo aqui é uma reta vertical, tá? Agora, eu quero enxergar essa mesma equação em R3. O que a definição diz? O que é o gráfico numa equação? São todos os pontos agora do espaço que satisfazem a equação, né? Então, eu vou pegar todos os pontos do R3, mas a todo ponto está associado um terno, então eu já vou associar o terno, que satisfazem a equação em questão, que é o que a gente está exigindo, que a abscissa do ponto seja igual a 4. Ou 4 não, K. Então, são todos os ternos que têm esse formato aqui, K, Y e Z. O Y e o Z são livres, podem assumir qualquer valor, tá? E quem são esses pontos aí? Acabou o espaço. Observa o seguinte, se eu pegar um ponto, não sei o que é o gráfico disso aqui, mas olha só, se eu pegar um ponto genérico aqui nesse conjunto, ele é dessa forma aqui, né? KYZ. Eu peguei um ponto genérico, KYZ, que pertence ao gráfico que eu estou querendo construir, certo? Então, na hora que eu pego esse plano, quando eu projeto ele no plano XY, eu vou escrever assim, ó, a projeção desse ponto aqui no plano XY. Lembra disso que a gente fez na aula passada? Projeto no ponto XY. Vou chamar esse ponto, ele é um ponto pelinha. Me digam aí que eu já esqueci quem é a projeção desse ponto no plano XY. E vocês estão calados. Demais. Vocês também esqueceram? Agora está difícil, porque eu não lembro, vocês não lembram.
Não, ainda estou perguntando, ainda estou perguntando assim, quem são as coordenadas da projeção? Não, calma aí, Calil. As coordenadas, lembra? É porque a gente tem aqui, eu vou pegar aqui, vou usar o desenho que eu tenho um ponto, tá? Esse é um ponto genérico aqui. De coordenadas K, Y, Z. Aí lembra que a gente projeta o ponto no plano XY? Vocês acabaram de me dizer qual é o que é que descreve um ponto que está no plano. Ah, não, esse aqui é o YZ. No plano XY. Quando eu projeto, vai ter um ponto pelinho aqui, né? Quem são as coordenadas desse ponto? Quer dizer, K, eu vou pegar o X e o Y, porque o Z vai ser 0, tá? Todo ponto que está nesse plano. Então, vai ficar o K e o Y e o Z é 0, tá? Plano XY é caracterizado exatamente pela terceira coordenada, é nula, tá? Então, quando eu pegar um ponto genérico nesse gráfico, e eu projeto ele no plano XY, as coordenadas dele vão ser K, Y e 0. Agora, olha só, KY, se olhar só no plano, é exatamente um ponto igual a esse aqui, né? E um ponto igual a esse aqui, ele está em cima dessa reta aqui, paralela ao eixo Y. Tá, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, olha só, cada ponto no gráfico desse, quando eu projeto no plano XY, a projeção desse gráfico que eu estou querendo no plano XY, ele é exatamente, cadê? Essa reta aqui, certo? Tranquilo? Está claro isso? Cada ponto que eu pegar, então deixa eu pegar. Então eu vou desenhar no plano XY essa mesma reta aqui, olha. Uma reta que passa x igual a k e é paralela ao eixo y. Está aqui o eixo y. Cada ponto que eu pegar no gráfico que eu estou querendo, quando eu projeto, ele cai exatamente em cima da reta, certo? E o ponto está onde? O ponto está aqui em cima, ele está em retas que passam por essa reta aqui, chama essa reta de R, e é paralela, ainda que a projeção, a gente sempre traça uma reta paralela ao eixo Z. Então, os pontos que estão no gráfico dessa equação aqui, em R3, eles pertencem a retas que passam por essa reta bem aqui, no plano XY, e são paralelas ao eixo Z, tá? Então, os pontos vão estar aqui. Pega uma outra reta aqui, paralela ao eixo Y, o ponto está no gráfico. Então, ele é construído exatamente dessas retas. Quando a gente juntar todas essas retas aqui, a gente vai ter exatamente um plano. E esse plano, ele é paralelo ao plano YZ lá, tá? Só que ele está um pouquinho para frente, está passando no x igual a k, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Ou se esse k for negativo, ele está lá para trás. Tudo bem? Deu para entender o meu desenho? Que eu fiz, me esforcei demais para desenhar isso aí. Me falaram que vocês trabalharam direto em cálculo 1 com GeoGebra, certo? Isso. Então, olha, já coloquei aqui na opção de visualização 3D. Portanto, a gente está com os 3 eixos coordenados. Eu vou pegar aqui para ele traçar o esboço da equação x igual a 0, tá? Então, x igual a 0 é um caso particular dessa aqui, né? Pegando o k
K é o número real qualquer, eu peguei x igual a zero, que é o plano YZ, tá? Então, a gente tem o plano YZ. Para qualquer valor que eu pegar para cá, eu vou pegar aqui x igual a 2. Eu vou ter o quê? Um plano. Então, em vermelho, a gente tem o plano YZ, tá? Plano coordenado. Para cada valor que eu atribuir para x, eu vou ter, para cá, perdão, eu tenho um plano paralelo ao plano YZ. X igual a 6, tenho outro plano paralelo, tá? X igual a menos 3, eu vou ter um lá atrás do plano YZ. Tá? Então, x igual a k, eu vou ter planos paralelos ao plano YZ. Ok? E essa reta, cadê a reta? Essa reta que está bem aqui, tá? Ela pode estar, eu posso colocar em qualquer um desses planos. Olha, eu quero x igual a 3. Tem 3 aqui, plano. X igual a 2. Mas o z igual a 0. Botou a igualdade aqui. Tá? Então, olha, está aqui uma reta que está no plano x igual a 2, mas z igual a 0. Tá? Então, veja que, para eu ter a reta, eu estou deixando só, eu marrei duas variáveis. X tem que ser igual a 2, z tem que ser igual a 0, está no plano xy. Deixou só uma variável livre. Né? No plano aqui, ó, a gente tem duas variáveis livres, a gente condicionou só uma. Só o x, que a gente fixou um valor. Y e z tem duas variáveis livres. Tudo bem? Como ficam equações de planos paralelos ao plano xz? Qual é a equação do plano xz? Isso, aí eu pode ser xz ou y, olha só, qual é a variável que não está presente aqui? É o y. Y é igual a 0. Né? Pontos que estão no plano xz, eles têm a segunda abscissa nula. Então, eu tenho uma equação aqui. Y é igual a k, com k constante. Né? O que é o gráfico de uma equação dessa forma aqui? Se eu olho essa equação em R2, é o conjunto de todos os pontos do R2 que satisfazem a equação, que é o quê? Y igual a k. Então, é o x e agora o k. O y está amarrado e o x é livre, né? Pode assumir qualquer valor. Né? O que é o gráfico dessa equação, gente? Eu gosto assim, turma participativa. Porque vocês não podem estar respondendo, não estão respondendo, mas está todo mundo pensando, né? Ah, eu quero o quê? O conjunto de todos os pares ordenados, né? Que o y é igual a k, ou seja, que estão módulos de k unidade distante do eixo y, né? Lembra que isso aqui, do eixo x, perdão. É uma reta horizontal, tá? Então, eu vou pegar os pontos que estão k unidade distante do eixo x, para cima ou para baixo, de acordo com se k for positivo ou negativo. Vamos imaginar que este k aqui é positivo, né? E aqui a gente vai ter uma reta horizontal em R2. Tá? Aí eu quero traçar o esboço do gráfico dessa mesma equação, só que agora eu estou em R3. Ampliei meus horizontes, é a mesma coisa. Todos os ternos que satisfazem a equação, no caso a equação y é igual a k. Aqui x e z são livres. Tá?
Então, é a mesma ideia, se eu pegar um ponto que está no gráfico, não tenho ideia do que é isso, mas se eu pegar um ponto que está no gráfico, então, ele é dessa forma aqui, ele é XKZ. Aí, quando eu projeto ele no plano XY, projetar no plano XY é anular a terceira coordenada. Vai ficar assim, XK. Ou seja, então a projeção dele no plano XY, olha só. É essa mesma que a gente está colocando no plano. Então, é essa reta aqui, a projeção dele é essa reta no plano XY. Ok? XY e Z, né? Então, como a gente passou uma reta aqui, passa pelo K no eixo Y, é paralela ao eixo X. Vamos estar aqui. Então, vou traçar o esboço daquela reta bem aqui. Ela está no plano XY. Tá? Então, um ponto qualquer, se eu projetei e ele caiu em cima dessa reta, ele está em retas que passam por essa aqui, são paralelas ao eixo Z. Então, o ponto vai estar aqui. Pontos que estão no gráfico, eles estão em cima de retas. Quando eu projeto, olha, ele cai em cima dessa reta. Para cima ou para baixo, tá, gente? Então, o gráfico vai ser formado por essas retas aqui. Ou seja, a gente vai ter um plano que é paralelo a esse plano aqui. XZ. Paralelo ao plano XZ aqui, tá? O plano XZ é só um caso particular, né? Quando a gente pega o K igual a 0. Podemos olhar aqui o slide. Deixa eu tirar essa reta aqui. Então, olha, eu vou pegar só a equação y igual a 0. Aí a gente tem o plano, que contém aqui ó, o eixo do x, o eixo do z, o plano xz. E para cada valor que eu atribuir para y, eu vou ter um plano paralelo a esse aqui. Y igual a 2. Eu tenho um plano paralelo ao plano YZ. Tá? Y igual a 3. É outro plano paralelo ao plano YZ. Y igual a menos 3. Ele vai estar à esquerda da origem, um plano paralelo ao plano YZ. Tá? Tudo bem, gente? Porque eu estou perdendo um pouquinho de tempo nisso aí, porque quando a gente for construir gráficos mais lá para frente, né, de superfície mais complexa, a gente faz exatamente para identificar o gráfico, a gente pega e faz interseções com esses planos paralelos aos planos coordenados, tá? Então, é importante a gente estar com uma certa familiaridade com isso aí. A gente vai fazendo os cortes da superfície nesses planos para poder ter uma visão do que é a superfície, tá? E se eu pegar aqui o plano X, plano paralelo ao plano XZ, qual é a equação do plano XZ?
Perdão, XY. O Z já estava falando do Z aqui. Então, tem uma equação agora. Né? Aqui Z é igual a 0, mas pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Z igual a 0 é só um caso particular. Z igual a K, com o K constante, tá? Bom, como em R2 eu não tenho eixo Z, né? Eu não vou poder enxergar isso aqui em R2. Em R3, o conjunto de todos os ternos, x, y, z, que satisfaz a equação, ou seja, que o z tem que ser igual a essa constante aqui. O x e o y são livres. E agora, gente, o que é isso aí? Se eu pegar um ponto, não sei o que é o gráfico, eu pegar um ponto que está no gráfico daquela função, que está não necessariamente não é uma função, que está no gráfico, né, da figura, e eu projetar no plano XY ali, o que eu vou ter? Pego um ponto que está bem aqui, XYZ, XYK. Aí, quando eu projeto no plano XY, dá o ponto que eu estou chamando de pelinha, vai dar X, Y e 0. Né? E aí ele não diz nada para mim, por quê? Eu não tenho nenhuma condição imposta para X e Y. Tá? Aqui, se eu projetar, eu não consigo identificar, porque, na verdade, a projeção, quando eu fizer a cópia do plano que a gente vai identificar no plano XY, vai dar o próprio plano XY, né? Como é que eu posso olhar isso aqui? Observa aqui. Lembra o que a terceira coordenada representa em R3? É o Z dela. E o Z representa o quê? A distância que o ponto está do plano XY. Se for positivo, está para cima. E se for para baixo, se for negativo, está para baixo. Mas é a distância que ela está do plano XY. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, né, em G, olha o que eu tenho. Esse ponto está, módulo de K unidade distante do plano XY, para cima ou para baixo, de acordo se isso aqui for positivo ou negativo. Então, vamos supor que isso aqui seja o K. Se eu pegar um ponto qualquer, ele tem um x e um y abscissa ordenada livre, mas a altura dele tem que estar aqui, está limitado. Eu pego um outro ponto, ele está nessa mesma altura aqui. Ou de outra maneira, se eu pegar esse aqui e projetar, agora eu vou projetar no plano x, xy, projetar bem aqui no plano, xy não, gente, desculpa. XZ. Né? Se eu pegar um ponto aqui e projetar no plano XZ, vai dar um ponto aqui chamado de P duas linhas. O que vai ser a projeção de um ponto dessa forma quando eu projeto no plano XZ? Que é nulo no plano XZ? É o Y, certo? O Y aqui. Então, ele vai estar aqui, ó, X, 0 e K, tá? Então, o K está fixo, o X está livre, né? Então, seria essa reta aqui, olha, o X pode correr, mas o K está fixo. Então, essa reta aqui é a projeção da figura que eu tenho no plano XZ.
Se eu projeto ele nesse plano aqui agora, YZ, chamar o P3 linhas. YZ. Não, é X. É o YZ. O que vai dar essa projeção aí? Quem é que é nulo agora? O X, né? Então, o X vai ser 0, vai ser Y e vai ser K, tá? Então, a gente tem nesse plano aí, olha, o Y sendo livre, mas o Z, tá? Tem que estar fixo aqui. Então, eu vou ter essa reta aqui, ó. Aqui. Portanto, eu vou pegar aqui essas duas retas vão determinar esse plano. Qualquer ponto que eu pegar, ele está exatamente com a unidade distante do plano XY. Né? Então, a gente vai ter um plano paralelo ao plano XY. Só que na altura Z igual a K. Ok? Aqui, ó, vamos olhar aqui no slide. Quando eu coloco aqui, ó, Z igual a 0, eu tenho, que é um caso particular, eu tenho o plano XY. À medida que eu vou atribuindo valores diferentes para Z, eu vou obtendo planos paralelos a esse aqui. Z igual a 1, todos os pontos que estão uma unidade distante do plano XY. Z igual a 4, plano paralelo ao plano XY. 4 unidades acima. Z igual a menos 2. Está lá para baixo, tá? Mas é plano paralelo ao plano XY, ok? E eu falei que era 15 minutos. Outras superfícies mais simples que a gente encontra no R3 são as superfícies cilíndricas, tá? Ou seja, vamos ver como ficam as equações das cônicas, né? Quando eu pego uma cônica e ela tem uma dimensão a mais que está livre. Lembra da equação de uma circunferência? Suponha que eu tenho uma circunferência com centro. E tem um raio R. Então, a circunferência é o conjunto de todos os pontos, né, do plano que estão R unidade distante desse centro aqui. E aí, quando a gente usa a fórmula da distância entre pontos, a gente fica com essa equação aqui. Veja que nessa equação aqui, eu tenho a soma do quadrado de duas diferenças, né, gente? Então, pode ser que você,
Ao encontrar essa equação, isso aqui esteja desenvolvido, né? Então, você pode encontrar essa equação assim, ou x ao quadrado menos 2x, x0, mais x0 ao quadrado. Então, não vai dizer, passei por você, circunferência, mas nem te reconheci, porque você estava com a outra forma ali, né? X ao quadrado menos 2x mais y menos 6y mais c igual a zero. A gente quer fazer, então, o esboço do gráfico dessa equação, né? Olhando para ela como uma equação em R2. Então, a princípio, ela não está nessa forma aqui, né? Compacta. A gente precisa identificar isso aí. Então, vamos tentar arrumar, tá? Está numa forma aqui aberta, né? Foi desenvolvido os quadrados. Vamos tentar arrumar para ver se a gente identifica, né, que objeto é este aí. Eu vou associar aqui associar os termos que estão em x, associar os termos que estão em y. Veja que aqui é o quadrado da diferença. Aqui eu tenho x quadrado menos 2x. Então, eu tenho menos, isso aqui eu posso enxergar como 2x é 2 vezes x vezes 1, tá? Então, isso aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o segundo é 1. Tá? Para eu ter o quadrado da diferença, eu preciso ter o quadrado do segundo. Então, eu vou acrescentar aqui o 1, que é o quadrado do segundo. Ok? Eu tenho y ao quadrado menos 6. 6 eu posso enxergar como 2 vezes 3 vezes y. Então, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o segundo é 3. Vou acrescentar o quadrado dele, que é 9. Mais 6. Ah, estava esperando me falarem isso. E eu posso fazer isso, ir lá e acrescentar o que eu quiser? Não, posso não, né? Não posso simplesmente alterar a identidade, tá? Então, como ela ali me repreendeu por ter feito, vou desfazer o que eu fiz, né? Não posso acrescentar isso aí, então tudo bem? Vou desfazer o que eu fiz, tá, gente? Coloquei 1 lá, então vou subtrair. Somei 1, vou subtrair aqui. E agora tu me autoriza a fazer isso? Não, aí eu não alterei, né? Porque eu acrescentei e subtraí. Ou seja, mais 1 com menos 1 é 0, tá? Então, eu só escrevi de uma outra maneira. Mas agora, eu enxergo isso aqui como o quadrado de uma diferença, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. E aqui vai ficar menos 10, mais c vai ficar menos 4, vou passar para o outro lado, 2 ao quadrado. Circunferência com centro no ponto 1, 3 e raio 2, né? Aí, tranquilo, né? Esboçar o gráfico dessa circunferência no plano.
Centro 1. 1, 2, 3. O raio é 2. Isso aqui é 3. Colhindo a minha circunferência. Ok? Agora, olha só, eu quero fazer o gráfico, esboçar o gráfico. Eu vou anotando, né? Dos pontos do espaço que satisfazem agora as equações. Então, já vou colocar aqui nessa forma, porque se colocar aqui a gente já sabe que é equivalente a essa. Então, obviamente que eu estou aqui em R3. Então, eu quero com todos os conjuntos de todos os pontos do R3 que satisfazem simultaneamente essas duas equações. Quem é? Entenderam a pergunta, gente? Fica todo mundo calado. Conjunto de todos os pontos do R3 que satisfazem simultaneamente essas duas equações aqui. Ou seja, se eu pegar um ponto x, y, z em R3, né, que está no gráfico da figura que eu estou querendo esboçar, as duas primeiras coordenadas satisfazem essa equação aqui, que é o quê? A circunferência, é essa circunferência. Então, elas estão nessa circunferência. E a terceira coordenada está me dizendo o quê? Que o z é 0. Então, está onde esse ponto? No plano XY, tá? Então, é o esboço do gráfico desta mesma circunferência, só que eu vou traçar aqui, no plano XY, tá? Tranquilo? Ela está aqui no plano XY, mas é a mesma circunferência aqui, o centro dela é 1 e 3, x é 1, y é 3, z é 0, está no plano XY, e aí eu fazer o esboço do mesmo gráfico, a mesma circunferência aqui, tá? No plano XY. Não consigo passar essa visão para vocês de... Está todo mundo enxergando que é uma circunferência no plano XY? Com um pouco de boa vontade, dá para ver, né? Agora, já posso passar para outra? A mesma coisa, só que eu quero z igual a 1. O que vai ser? Não, ainda não é um cilindro, ele falou. Vai ser a mesma, se eu pegar um ponto aqui nesse gráfico, o que acontece? O x e o y tem que satisfazer essa equação. Então, numa circunferência. E o z está onde? O z é igual a 1, quer dizer, a circunferência está uma unidade acima do plano x. Ela está no plano z igual a 1. Lembra que a gente acabou de descobrir que era isso aqui? Plano z igual a 1. Então, satisfaz a mesma coisa, mas eu vou aqui, olha, no plano, supondo que aqui é 1.
plano Z igual a 1, eu tenho... Vou ter que caprichar agora nesse desenho aqui. Aqui eu tenho a mesma circunferência, só que ela subiu uma unidade. Eu caprichei, gente. Tá? Ainda não é cilindro, é só a circunferência, porque eu amarrei que ela tem que estar aqui no Z igual a 1. E se eu coloco aqui Z igual a 2? É a mesma circunferência, agora ela está no plano Z igual a 2, que é um plano paralelo. Então, vai bem aqui, né? Z igual a 2, você vai ter a mesma circunferência aqui, tá? Para cada valor que eu atribuir para Z, eu vou ter uma circunferência aí. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa condição aqui, que Z tem que satisfazer alguma coisa. Gráfico desta equação aqui, em R3. X e Y tem que satisfazer essa condição. O que vai ser agora? O Z está livre. Para cada... O Z é livre, então ele vai assumir todos os valores possíveis, né? Todos os valores possíveis. Para cada valor que eu atribuir para Z, eu tenho o quê? Uma circunferência. Tá claro, gente? Eu preciso escrever tudo ali. Porque se eu pegar um ponto que está no gráfico dessa equação, um ponto genérico, e projetar no plano XY, pego um ponto que está bem aqui no gráfico. Não sei o que é esse gráfico. Aí eu projeto. Projeto esse ponto no plano XY. Vai dar um ponto que a gente está chamando aqui de pelinha. XY, o Z é nulo. Mas como ele está no gráfico, esse X e Y aqui tem que satisfazer essa equação, tá? Então, o ponto XY0, ele está naquela circunferência. Vou colocar bem aqui, chamar essa circunferência aqui de C. Ele está exatamente nessa curva aqui. Tá? E onde está esse ponto? Bom, o Z dele está livre, ele está em alguma reta que passa pela projeção dele, e essa reta aqui é paralela ao eixo Z. Tá? Então, se eu pegar aqui um conjunto de retas aqui, ó, todos esses pontos que estão em cima dessa reta, eles vão estar no gráfico da função, porque quando eu projetar, a projeção dele tem que satisfazer aquela equação da circunferência. Ok? E aí vai ser o que o gráfico disso aí? Agora sim a gente tem um cilindro. Todas as circunferências, assumindo todos os valores possíveis para Z. Deixa eu... Vamos olhar aqui no slide. Olha só. A princípio, eu tenho a circunferência aqui no plano XY, certo? O Z está livre. Para cada valor que eu atribuir para Z, eu vou ter essa circunferência, né, no plano Z igual ao K. Só que esse K vai assumir todos os valores possíveis. Então, o gráfico da figura, ele vai ser a união de todas essas, a junção de todas essas circunferências, tá? Só que é infinito, né? Para cima e para baixo.
Ele vai assumir todos os valores possíveis. E é contínuo, né? Aqui a gente tem que colocar assim, discreto, então tem essas interrupções, mas o Z assume todos os valores possíveis, já que ele é livre, tá? Não, é só, veja que é a igualdade, né? Então, ela perguntou se você está pegando a coisa compacta ou é só a borda, né? Foi isso que você perguntou da figura. Porque é a igualdade, tá? Então, eu quero só os pontos que são exatamente iguais, tá? Então, a igualdade é só os pontos que estão... Tá? É uma maneira de... Esse cilindro... Aí a curva que dá origem a esse cilindro é essa circunferência, aí a gente diz que ele é um cilindro circular, tá? Outra maneira de eu enxergar esse cilindro. O que é que a gente define exatamente, como é que se define um cilindro? Deixa eu identificar aqui. Olha, vamos olhar aqui o slide. O que é que se define como sendo um cilindro, uma superfície cilíndrica? Então, eu tenho uma curva num plano e eu tenho uma reta que não está situada no plano da curva. Seria isso aqui, eu tenho um plano em R3. E aí, nesse plano, vou colocar aqui no plano XY. Eu tenho alguma curva aqui, tá? Esse plano. E aí eu pego uma reta, a condição é que essa reta não pode estar aqui nesse mesmo plano da curva. Tá? Essa reta pode ser, por exemplo, uma reta paralela ao eixo Z. Então, o que a gente define como sendo cilindro? O cilindro é a superfície gerada por uma reta que se move ao longo dessa curva aqui, mantendo sempre paralela à reta que você escolheu aqui, tá? Que é exatamente o que aconteceu lá com o círculo, tá? Então, essa curva em cima da qual a reta vai caminhar é chamada diretriz do cilindro, e essa reta aqui, na verdade, não é a reta que está movendo, é uma maneira errônea de falar, né? Porque mudou já é outra reta, né? Mas a gente imagina como se ela estivesse deslocando ao longo da curva. Aí ela é chamada a geratriz do cilindro. Cada reta aqui são as geratrizes do cilindro. Então, olha, eu também posso enxergar aquele cilindro circular como sendo, olha só, está aqui a curva, que é a circunferência, que está no plano XY, tá? Aí eu peguei uma reta que toca na curva e é paralela, eu tomei aqui como referência o eixo do Y. Então, essa reta é paralela ao eixo Y. Aí ela vai se deslocar ao longo dessa curva, mantendo sempre paralela à reta que você escolheu. E aí, qual é a superfície que vai ser gerada quando essa reta se move ao longo da curva? Ela gera exatamente o cilindro. Como a diretriz, né, a curva sobre a qual ela está caminhando, é uma circunferência, a gente diz que é um cilindro circular. Tá? E a superfície gerada, então, é aquele cilindro circular. Ok? Olha, peguei agora, vamos ver aqui o slide, uma curva, que é a curva, a diretriz do cilindro. Então, no caso,
Que curva é essa aí, vocês conhecem? Isso. A função seno. Só que ela está no plano, coloquei aquela no plano YZ, tá? Então, a curva, ela está... Qual é o plano que ela estava? Lembra? Você coloca uma curva em algum plano. Ela está no plano YZ. E aí a gente escolhe uma reta, pega uma reta que vai passar pela curva e que é paralela a alguma outra reta que você escolheu. Eu coloquei aqui, ela vai se deslocar ao longo dessa curva, mantendo sempre paralela ao eixo Y. Ao se deslocar, ela gera uma superfície. Essa superfície é chamada um cilindro. Ok? Tá? Então, essa é a superfície gerada, porque ela não tem essas interrupções, né? Eu vou fazer só mais um exemplo. E, gente, olha só. Apaguei aqui. Eu tinha uma circunferência, tá? Mas se eu tivesse uma elipse aqui, tudo bem para vocês? Pois é a mesma coisa, né? Só que em vez de estar lá uma circunferência, está uma elipse, né? E aí vai gerar um cilindro. Como a diretriz é uma elipse, chamado um cilindro elíptico, tá? Que eu não vou fazer para todos aqui, senão eu não dou a aula de hoje. Tudo bem se for uma hipérbole, tiver uma hipérbole lá, a equação de uma hipérbole, vou fazer aqui o gráfico. Vamos ver aqui. Podemos ver aqui o slide. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho a equação de uma hipérbole. Lembram, né? Tenho algo da forma x menos x0 ao quadrado sobre o a ao quadrado menos y menos o y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aí identifique isso como uma hipérbole, tá? É importante você observar quais são as variáveis que estão presentes na equação da hipérbole. Variável, por exemplo, a relação é entre x e y. Então, está no plano xy, a curva, certo? A expressão está expressa em função de x e z. Então, está no plano xz, a superfície, certo? Está em função de x e z. Está no plano xz, tá? E aí eu tenho aqui, olha, a equação de uma hipérbole. Então, vou pegar aqui uma reta paralela ao eixo z que vai se deslocar ao longo da hipérbole. A equação, então, é uma equação em R3 que envolve apenas duas das três variáveis. Tá? A equação é em x e y. Quer dizer que o z está livre. Tá? Então, o z está em cima da reta que está se deslocando. A equação está em y e z. Então, o x está livre. Então, a curva está no plano xz. Certo? E a reta vai se deslocar paralela ao eixo y. Tá? Então, eu tenho aqui essa reta. A equação aqui está em x e y. Portanto, a hipérbole está no plano xy e o z está livre. Então, qualquer ponto que está nesse cilindro, ele pertence a uma reta que toca a curva no plano xy e é paralela ao eixo z. Quando essa reta se desloca em cima da hipérbole, ela gera um cilindro hiperbólico.
X está... Tá, mas a gente não está dizendo que isso é função, tá? São superfícies, tá? A gente vai ver, por exemplo, a esfera, por exemplo, tá? Ainda não estamos vendo gráfico de funções. Ela estava preocupada, se é que eu identifiquei, se isso seria o gráfico de uma função, né? Porque eu pego um par xy, pode ter mais de um z correspondente. Falei para ela que a gente ainda não está dizendo que isso é gráfico de função. São gráficos de superfícies, tá? Mas não necessariamente são identificadas aí como funções. Então, olha aí a superfície gerada, a gente tem um cilindro hiperbólico. Olha lá embaixo, né, no plano XY está a hipérbole, e o Z está livre, tá? Então, ele gerou essa superfície. Só ver um exemplo aqui, gente, porque eu quero só mostrar uma coisinha aqui. Cadê a equação? Vocês conhecem o gráfico dessa figura aí? Y é igual a x² menos 4x mais 3. Se não foi no 7º ano, foi no 8º ano que a gente viu isso aí. Parábola, né? Todo mundo identifica aí como uma parábola. E aí, ou a gente usa os recursos do cálculo 1, porque a gente é muito chique para identificar o vértice dessa parábola, se ela tem concavidade voltada para cima, para baixo, né? Ou a gente vai lá mesmo para a 8ª série e identifica onde estão as raízes dessa parábola. Isso aqui eu posso escrever assim como x menos 1, x menos 3, que é o produto aqui, menos 4x mais 3. E aí a gente vê que ela corta o eixo do x em 1 e 3. O vértice dela, a gente deriva igual a 0, a gente já identifica o vértice aqui. Mas o esboço do gráfico dessa curva é mais ou menos isso aqui. Ok? Tudo bem, né, gente, aí? Agora, olha só, eu quero colocar aqui, eu quero isso aqui em R3. E também eu não gostei desse Y. Eu vou mudar para Z. Mudou alguma coisa? Mudou, né? Passei agora para Z. É a mesma parábola, só que ela agora está em que plano? XZ, tá? A relação é o plano XZ. E se eu vejo aquilo ali em R3? Eu pego um terno, tá? XYZ. O Z e o X estão relacionados pela equação da parábola. E o Y está livre, tá? Só para você prestar atenção, o gráfico é um cilindro, mas agora a diretriz está no plano XZ, tá? Então, é a mesma coisa, só que está no plano XZ, tá? Então, aquela reta que vai caminhar
em cima da curva, ela vai ser paralela ao eixo Y, que é a variável livre agora, tá? Então, você olha o cilindro, quais são as variáveis que estão presentes na equação? Significa que a diretriz está naquele plano, tá? A variável que não está presente é exatamente a reta se desloca ao longo do eixo, paralela ao eixo que não está presente na equação. Podemos ver aqui o slide? Então, olha, eu tenho aquela parábola lá. Ela está aqui no plano YZ, tá? O plano x igual a 0. E aí, já que o y está livre, tá? Então o y pertence a retas que tocam a parábola e são paralelas ao eixo y. Tá? O que acontece quando essa reta se desloca ao longo da curva? Ela vai gerar essa superfície, que é um cilindro parabólico, porque a diretriz é uma parábola. Ok. Deixa eu voltar aqui. Olha aí. Vamos ver aqui o slide. Você tem uma curva, certo? E aí uma reta que vai se mover. Essa é a definição do cilindro, tá? Então, geralmente, a equação do cilindro você tem uma equação envolvendo duas das três variáveis, tá? Depois a gente, mais lá na frente, vai ver as equações em que a gente tem as três variáveis presentes, né? Que são as quádricas. Ok? Tá, e a gente tem a lista de exercício, né, que o pessoal da monitoria, que tem bem mais gráfico. Então, pego para vocês trabalharem, porque essa curva pode ser qualquer, tá? A curva do seno, ou da exponencial, logaritmo natural, tá? Você tem que identificar aonde, em que plano está a curva e essa reta, que é a diretriz, é paralela a que eixos, tá? Domingo de manhã, Praça da República. Quem estava lá passeando bem cedo? Mônica e Cebolinha. Mônica avistou Cebolinha, ficou toda animada e caminhou em direção ao amigo. Cebolinha, assim que viu a Mônica, o que ele faz? Finge que não está vendo a Mônica. Isso não vai ficar assim, né, gente? Agora, olha só. Eu quero fazer uma pergunta difícil em cima disso aí para vocês. A gente colocou um sistema de coordenadas bidimensionais lá no solo da praça. E a Mônica, assim que ela avistou o Cebolinha, ela estava num ponto de coordenadas, deixa eu ver aqui as coordenadas da Mônica, -1, ela estava aqui num ponto, tá? Quando ela iniciou o movimento, de coordenadas -1, e se desloca até o ponto de coordenadas, ela estava no ponto de coordenadas -1, e se deslocou para um ponto de coordenadas 5,1. O Cebolinha que está aqui, ele passa para um ponto de coordenadas, está ali, 5 menos 5. Pergunto para vocês, tá tranquilo? Pergunta difícil. Qual o espaço percorrido por cada um deles? Não sei porque vocês estão demorando para responder isso. As unidades aí são metro, tá, gente?
A mônica, claro, o espaço é a distância entre os pontos, né? A mônica foi daqui para cá. Quantos metros ela andou? 6 metros. E o Cebolinha? 6 metros também, né? Parecia que ele estava indo mais rápido, mas ele andou ao mesmo tempo, mesma distância que ela, né? Porque espaço percorrido a gente entende como a soma, vou ver aqui o slide, a soma de todas as distâncias percorridas, né? Agora, qual o deslocamento efetuado por cada um deles? 0. Concordam? Vocês também? E aí, o que a gente define como deslocamento? A gente não é a física que define, né? O deslocamento. Por deslocamento, a gente entende a diferença entre a posição inicial e a posição final. Estou aqui, ando 6 metros para cá, depois ando 6 metros para cá. Qual foi meu deslocamento? 0, né? A diferença entre a posição final e inicial é a mesma. Mas qual foi o espaço que eu percorri? 12 metros, tá? Então, tem uma diferença entre espaço percorrido e deslocamento. Deixa eu voltar aqui no... Olha só, o deslocamento da Mônica a gente pode representar por essa seta vermelha, foi o que ela se deslocou. O deslocamento do Cebolinha por essa seta verde, né? Embora eles tenham percorrido a mesma distância, mas o deslocamento não é o mesmo. Porque o deslocamento, além de você dizer qual foi o espaço percorrido, você tem que dar informações adicionais, né? Em que direção, em que sentido eles percorreram. O deslocamento foi efetuado, tá? Então, o deslocamento é o que a gente chama uma grandeza vetorial. Então, a gente sabe que existem grandezas que ficam perfeitamente caracterizadas apenas por uma unidade, por um número e uma unidade, né, que você está medindo, que são as chamadas grandezas escalares. Por exemplo, o comprimento desse fio é de 3 metros. Vocês precisam de informação adicional para isso? Não, está perfeitamente, a informação que a gente queria, ela é suficiente. A área dessa placa é 2 metros quadrados. É suficiente. O volume dessa caneca é de 5 centímetros cúbicos. Tá? A massa desse corpo é de 52 quilogramas. A duração dessa aula é de 2 horas. Tá? Não, gente, é só uma informação escalar. Tá? Então, são as chamadas grandezas escalares, né? Um número escalar é suficiente, porém, existem grandezas que precisam de informações adicionais, né? Então, por exemplo, deslocamento. Você precisa, além de dar um valor escalar, você precisa de informações adicionais, como a direção e o sentido. A velocidade, né? Estou indo com 5 metros por segundo, mas em que direção? Em que sentido? Né? A aceleração... Veja que a velocidade ela é definida a partir do deslocamento, que é uma grandeza vetorial. Aí a aceleração é definida a partir da velocidade. Quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. Força, que é definida a partir da quantidade de movimento, que é uma grandeza vetorial. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a falar de vetores. Não terminou. A gente vai começar a falar de vetores, que é uma base necessária para o cálculo, tá? A gente precisa, para o cálculo, a gente vai começar, então, a falar de vetores. E eu vou começar falando de vetores, mostrando para vocês essa linda imagem. O que vocês estão vendo aí? O quê? Muito bem. Todo mundo enxergou corretamente 2 pontos. Vamos batizar esses 2 pontos. Vou chamar um de Ana, outro de Bruno. Dizem as más línguas que por esses 2 pontos passa uma única reta. Certo? Agora, olha só. Eu estou interessada na parte da reta formada pelos pontos A e B e por todos os pontos que se encontram entre A e B.
é o que a gente chama o segmento de reta, tá? Então, agora eu vou focar apenas na porção da reta que está entre A e B, formado pelos pontos A e B e por todos os pontos que se encontram A e B. Aí é chamado segmento de reta. Os pontos A e B são ditos extremos do segmento. Né? E a reta que deu origem a isso, ela é chamada reta suporte do segmento, tá? Aí, olha só, imagina uma partícula se deslocando nesse segmento, ao longo desse segmento. Ela tem duas maneiras de fazer isso. Ela pode ir de A para B, ou pode ir de B para A, tá? Então, a gente vai orientar o segmento. O que é? Pega um segmento, o que é orientar esse segmento? É escolher um sentido de percurso. Aí você diz que o segmento está orientado. E a gente representa isso colocando uma seta apontando para o ponto final do segmento, tá? Então, o segmento de reta diz orientado quando você escolhe um sentido de percurso para o mesmo. Quer dizer, você fixa um dos pontos que são extremos. Esse é o ponto inicial e esse é o ponto final. Então, o segmento está indo do ponto inicial para o ponto final, tá? E aí eu indico isso colocando uma seta aqui que aponta do ponto inicial para o ponto final, tá? Então, olha só, vamos denominar o segmento assim, segmento AB. Eu sempre coloco no início o ponto inicial e depois o ponto final, ok? Se eu mudar aqui o sentido do ponto B para o ponto A, é o mesmo segmento orientado? O segmento de reta é o mesmo, mas o orientado não, tá? Segmento de reta orientado, o AB é um e o BA é outro, tá? E aí, para definir esse segmento, a gente começou com dois pontos distintos, tá? Mas existe o chamado segmento nulo, é aquele em que ponto inicial e ponto final são iguais, tá? Na verdade, é um segmento degenerado, não existe segmento de reta. Aí ele é chamado de segmento nulo. Você pegou o ponto inicial e o ponto final, ele é o mesmo. Então, é só um ponto que tem aí, segmento AA, por exemplo. Aí, olha só, a gente construiu esse segmento, mas eu estou interessado em 3 características, apesar de que ele tem uma série de propriedades, mas aqui eu quero focar em 3 características no segmento, que são o comprimento desse segmento, a direção e o sentido dele. Né? Então, vamos olhar um pouquinho cada um desses conceitos. Como é que a gente define comprimento, direção e sentido de um segmento orientado? O que é o comprimento do segmento? Então, eu tenho um segmento orientado a B, e o comprimento do segmento, ele é simplesmente a medida do segmento de reta B, tá? Ou seja, é a distância que o ponto A está do ponto B. Tranquilo, gente? Vocês estão me olhando com uma cara assim meio desanimada. É a fome ou é o cálculo? A segunda? Nós já estamos concluindo. Só mais 1 hora, tá? Tá, gente? Então, o comprimento é exatamente a medida entre os pontos extremos do segmento. Então, quando é que 2 segmentos têm mesmo comprimento? Tem o segmento AB e o segmento CD. Quando é que eles vão ter o mesmo comprimento? Quando a distância entre o ponto inicial do primeiro e o ponto final é exatamente a mesma. Né? Você mede lá e dá o mesmo valor para os 2 segmentos, independente da direção, independente do sentido. Tá? Isso dá a mesma medida. Então, eles têm o mesmo comprimento. E a direção? O que dá a direção do segmento é a reta suporte. Então, você não diz assim, olha, a direção desse segmento é isso, isso. Quem dá a direção do segmento é a reta suporte. Lembra que o segmento, você pegou uma porção da reta. Então, todo segmento está em cima de uma reta. E a direção dele é dada pela reta suporte. E aí, quando é que 2 segmentos têm a mesma direção? Então, eles vão ter a mesma direção se eles estão em cima de retas suporte que são paralelas ou são coincidentes.
Por exemplo, peguei o segmento, esses dois segmentos em azul aqui. Eles estão em cima de retas de suporte paralelas. Então, a gente diz que eles têm a mesma direção. Segmentos em vermelho estão em cima de retas de suporte paralelas. Então, eles têm a mesma direção, certo? Dois segmentos verde, eles têm a mesma direção? Por quê? Porque eles estão em cima de uma mesma reta suporte. Agora, segmentos de cores distintas aí, tem mesma direção? O azul com o verde, tem mesma direção? Não, porque eles estão em cima de retas de suporte que não são paralelas, que vão se intersectar, certo? E aí o segmento nulo, ele não tem direção, tá? E o sentido? O que é o sentido do segmento? Primeiro, só faz sentido comparar sentido se os segmentos tiverem a mesma direção, tá? Então, a gente só compara sentido de segmentos que têm a mesma direção. Então, eu tenho dois segmentos que têm a mesma direção. Segmento AB, segmento CD, eles têm a mesmo sentido, eles têm a mesma direção? Primeiro. Tem, eles estão em cima de retas de suporte paralelas. Portanto, nesse caso, eu posso verificar se eles têm mesmo sentido ou não. Como é que eu verifico se ele tem mesmo sentido? É claro que, dá para ver o slide, intuitivamente a gente sabe, né, que eles têm mesmo sentido. Mas, matematicamente, como é que a gente define se eles têm mesmo sentido? Então, a definição diz assim: você constrói um segmento unindo o ponto inicial de um com o ponto inicial do outro. Então, olha, eu estou chamando o segmento de AB e o outro de CD. Aí eu construo o segmento AC, o que é? Ponto inicial do primeiro com ponto inicial do segundo. Construo esse segmento. Depois eu construo o segmento ponto final de um com ponto final do outro, tá? Se esses segmentos não se intersectarem, é o segmento, não é a reta, tá? Se você cortar a reta, eles vão se intersectar lá na frente. Se esses segmentos não têm interseção, então os segmentos originais têm mesmo sentido, tá? Nesse caso aqui, interseção vazia, então eles têm mesmo sentido, ok? E se ao fazer isso, olha esse aqui, gente, tem mesma direção? Tem, as retas estão sobre retas de suporte paralelas. E o sentido? Eu pego ponto inicial com ponto inicial, uno esses pontos. Pego ponto final com ponto final. Tem interseção esses segmentos? Tem, então eles têm sentidos contrários, tá? E se eles estiverem em cima da mesma reta? Que aí eu fiz em retas paralelas, né? Se eles estiverem em cima da mesma reta, aí eu tenho um segmento aqui, AB, e tenho um segmento aqui, CD. Então, caso que eles estão na mesma reta, o que a gente faz? Traça uma reta que é paralela a essa aqui e traz uma cópia desse segmento para cá, né? Então, eu posso pegar aqui um ponto, o segmento aqui CD era assim, ó. Pega um ponto C', traço um aqui que tem mesmo comprimento, pego um ponto aqui D', e aí eu faço o que eu fiz para segmentos que estão em retas paralelas, certo? Comparando o AB com o C', D'. Fui clara ou ficou confuso? Ótimo. Esses segmentos aí são iguais? Não. Por que não? Eles não são iguais. Um é vermelho, um é preto, um é verde,
um é mais fino, o outro é mais grosso, estão em posições diferentes. Os segmentos orientados não são iguais. O que eles têm iguais são as 3 propriedades que a gente destacou. Eles têm a mesma direção, que dá para ver que são paralelos ali. Eles têm o mesmo sentido e têm o mesmo comprimento. Vocês podem acreditar que eu desenhei ali para ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Então, nesse caso aí, a gente diz que esses segmentos são equipolentes, tá? Que são segmentos equipolentes, quando eles têm as 3 propriedades iguais. Eles não são iguais necessariamente, o que eles têm é mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Então, a gente define assim, olha. A gente diz que os 2 segmentos de reta são equipolentes, e vamos usar essa notação aqui, olha. AB é um tiozinho. O segmento AB é equipolente ao segmento CD se, primeiro, os 2 são nulos, tá? Então, se os 2 forem nulos, eles são equipolentes. Ou, nenhum dos 2 é nulo, e nesse caso, não sendo nulo, eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Que é o caso daqueles anteriores. Então, esses segmentos aqui são ditos equipolentes, tem mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. Esses aqui também são equipolentes. Por quê? Não são equipolentes. Não são. O segmento é assim, formado só por um ponto, é o segmento nulo. Né? AA é um segmento, BB é outro segmento, CC é outro segmento. Vamos voltar lá na definição para ver se tira a dúvida da gente? Quando é que 2 segmentos são equipolentes? Se os 2 forem nulos, tá? Então, segmentos nulos são... Então, eles são equipolentes, porque todos são nulos, tá? Então, eles são equipolentes. Aí, olha só. Eu vou pegar um segmento orientado a B, e aí eu quero pegar todos os segmentos que são equipolentes a ele. Significa o quê? Que eu quero pegar onde eu estou trabalhando, se eu estou no plano ou se eu estou no espaço, todos os segmentos daquele plano que tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido desse segmento aí que eu peguei. Ok? Então, eu pego o conjunto de todos os segmentos do plano ou do espaço que são equipolentes a um segmento que eu peguei. Então, é um conjunto. E dentro desse conjunto vão estar todos os segmentos que são equipolentes àquele segmento que eu peguei. Isso é chamado uma classe de equipolência de AB. E cada elemento que eu pego no conjunto, eu digo que é um representante da classe. Ok? Então, olha só. O que a gente está fazendo aqui é definir o que se faz muito em matemática, chamado uma relação de equivalência. Eu tenho vários segmentos que são iguais. Eu quero pegar todos esses segmentos e vê-los como se fosse um objeto só. Do ponto de vista de comprimento, de direção e sentido, eu não quero fazer distinção, eu quero olhá-los como se fosse um objeto só. Então, o que a gente faz? Pega todo mundo e põe dentro de um pacote. Sabe a expressão farinha do mesmo saco? É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Por exemplo, olha que o teste que a gente fez de verificação, teste de sondagem, a gente pediu apenas que vocês identificassem o curso, certo? Porque, por alguma razão, a gente não quer enxergar a pessoa de forma individual. Cada um de vocês tem as suas características, certo? Mas eu estou interessada apenas em ver por curso. Então, o que a gente vai fazer? Pegar todos os alunos que são do mesmo curso e agrupar dentro de um conjunto só. Quando eu precisar, verificamos, fizemos análise do teste, agora a gente vai chamar os cursos para discutir. Eu vou chamar todo mundo, todos os alunos do Projeto Newton. O que a gente faz? Não, vamos pegar um representante de cada curso. É exatamente o que a gente vai fazer com os segmentos de retas, tá? Então, do ponto de vista das 3 características, se eu tiver um segmento, eu quero olhar para ele
como se fosse um objeto só, se ele tiver mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, tá? Vocês não vão para casa hoje, eu prometo, sem ver a definição de vetor. Então, o que se define matematicamente como sendo um vetor? Pode olhar, o slide, não tem nada no slide. Então, o que a gente define como sendo vetor? Um vetor, ele é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Deu para entender o que é um vetor ou não? Então, é assim, gente, o vetor, ele não é um segmento de reta orientado. O segmento de reta, ele é um representante desse vetor, representante da classe. Então, eu pego um segmento de reta, construo aqui, ó. Vou pegar um segmento de reta, está bem aqui. Vai de A a B. Esse é o único segmento de reta que tem esse comprimento, essa direção e esse sentido? Não, quantos tem dessa forma aí? Infinitos. Mas eu não quero enxergá-los como se fosse, eu quero olhar como se fosse um objeto só. Então, o que eu faço? Eu pego todos os segmentos, suponha que meu ambiente seja o plano. Eu pego no plano todos os segmentos que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido desse, coloco dentro de um conjunto. Isso é um vetor, certo? E quando eu precisar trabalhar, eu não trabalho com um conjunto, eu pego um segmento de reta, eu estou pegando um representante do vetor, ok? Então, a gente manipula o vetor com segmento de reta, mas é porque eu estou trabalhando com um representante, tá? Do vetor. Então, olha só. Só uma anotaçãozinha para a gente fechar, tá? Como é que a gente vai denotar o vetor, tá? Aí eu sempre trabalho com vetor a partir dos seus representantes, tá? Eu vou pegar um representante de engenharia civil, um representante de engenharia mecânica, tá? Eu vou trabalhar com os representantes das classes. Quando a gente pegar o que são representantes de vetores mesmo, gente? O que são representantes dos vetores? São alunos de cálculo? Não. Sim, mas que objeto que representa o vetor? É o segmento de reta orientado, tá? Então, eu pego um vetor, pego um segmento de reta para representar, tá? Então, olha só, o vetor que tem como representante o segmento de reta AB, a gente vai representar colocando uma setinha em cima, tá? Então, para diferenciar segmento de reta, que é só isso que está aqui, e o vetor AB, eu vou usar a setinha aqui em cima. Isso aqui significa que é um conjunto e que dentro desse conjunto estão infinitos segmentos de retas que têm mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido que esse, tá? Esse aqui é um representante dele aqui, tá? Às vezes a gente não vai precisar ficar fazendo referência ao representante. Então, a gente vai usar letras minúsculas com a setinha em cima, tá? O nosso livro-texto, ele usa para representar vetor letras em negritos, mas aí fica muito difícil eu ficar escrevendo aqui e vocês saberem se está em negrito, se não está, né? Então, por isso, eu optei por colocar nas nossas notas de aula tudo a setinha em cima para representar o vetor, tá? Então, olha, eu vou escrever V igual a B para indicar o quê? Que o vetor V tem como representante o segmento orientado AB. Ok? Não quero que vocês saiam daqui sem saber o que é um vetor nulo. Aí, o que a gente define vetor nulo? Lembra que existe segmento nulo, né? Ponto inicial igual ao ponto final. Então, o vetor nulo é o conjunto em que estão, lá dentro desse conjunto, todos os segmentos nulos, né? Segmentos da forma AA. E quando é que dois vetores são iguais? Esses são segmentos equipolentes. Aí você diz, mas tem vetores iguais? Sim, lembra que vetor é conjunto, certo? Então, dois vetores, mas eu
manipula os vetores usando representantes dele, representantes das classes, tá? Mas não se preocupe muito que daqui a pouco a gente abstrai essa ideia de que é um conjunto, mas só para vocês entenderem. Eu digo que vetores são iguais? Sim, gente. O vetor AB é igual ao vetor CD se os representantes deles forem equipolentes, tá? Então, preste atenção. Aí eu já vou liberar vocês, tá? Dois segmentos de reta orientada, eu pego aqui esse AB, e eu vou pegar um outro aqui, CD. Os segmentos de reta são iguais. Os segmentos de reta são iguais? Não, eles são equipolentes. Eles têm mesma direção, mesmo comprimento, mesmo sentido. Agora, o vetor, sim. Se eu falar vetor, que é o conjunto, pego o vetor AB, é o conjunto em que dentro dele está este aqui, é igual o vetor CD, tá? Porque as classes que os representam são equipolentes. Ok? Gente, muito obrigada pela aula de hoje. E até quarta-feira, só lembrar que a nossa lista de exercícios já está no ar, né? Até quarta-feira.